Abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses. Estamos aí numa série de mensagens sobre discípulos, sendo como mestre. Este é o chamado de Deus para nós. Filipenses, capítulo 3. Antes de lermos o texto, vamos dar fazer uma recapitulação aí do que falamos na semana passada. Nos tornamos discípulos quando cremos em Jesus como Senhor. E fazemos discípulos quando o obedecemos como Senhor. Não há como ser discípulo sem ser obediente a Jesus. Não há como ser discípulo sem ser salvo por Jesus. Não há como ser discípulo sem nascer de novo, ser feito nova criatura e caminhar em novidade de vida. O discípulo faz novos discípulos de Cristo. Apenas discípulos podem fazer discípulos do Senhor. E nós fomos lembrados disso. E queremos bem longe da nossa vida a realidade que é apresentada lá em Lucas 6,46. Você já leu esse versículo? Abra aí sua Bíblia. Lucas 6,46. E você pode dizer comigo, quero bem longe de mim essa realidade que é apresentada aqui por Jesus. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Discípulo obedece o seu Senhor. E Jesus, como Senhor, Ele não apenas sugere, Ele não apenas nos dá uma ideia do que devamos fazer, Ele não apenas coloca diante de nós uma opção, Ele manda, Ele ordena, Ele é o Senhor. E os discípulos, então, são feitos discípulos no momento em que creem em Cristo como seu Senhor e fazem novos discípulos na medida que o obedecem. Então, poderíamos até dizer que a marca de um discípulo de Jesus é a obediência. E se é a obediência, logo, este discípulo estará fazendo novos discípulos. Esse texto da semana passada foi baseado ali em Mateus 28, do 18 ao 20. E também aprendemos um pouquinho sobre o que significa fazer discípulos, que não é apenas transmitir conhecimento, mas é ensinar as pessoas a amarem ao Senhor, como nós temos aprendido a amar. Por isso que lá em Mateus 28 vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Jesus vai dizer em João 14:21 que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então a gente é chamado para ensinar as pessoas a amarem mais e mais ao Senhor. E tem uma promessa maravilhosa, que é a companhia de Jesus todos os dias ao nosso lado. Amém? Uma pincelada aí foi sobre isso que nós falamos. Hoje eu acho que vai doer um pouquinho mais. Porque esse texto, ele é uma pancada, irmãos.
Olha só, Filipenses 3. Eu vou ler desde o versículo 1, mas a gente vai se concentrar principalmente a partir do versículo 7. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí Paulo vai nos apresentar uma lista de motivos pelos quais ele poderia confiar na carne. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É uma lista para a qual qualquer judeu, nos tempos de Paulo, bateria palma, aplaudiria de pé. Versículo 7. Vamos ouvir o discípulo de Cristo chamado Paulo. Mas o que era para mim, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Quantas e quantas vezes nós passamos por um texto como este, e simplesmente passamos por ele, e não nos atentamos para toda a verdade nele revelada, ou pelo menos para boa parte da verdade nele revelada para todo discípulo de Jesus. Quero chamar sua atenção rapidamente para 5 verbos que todo discípulo de Cristo precisa, deve conjugar na sua vida. O primeiro verbo é o verbo considerar. Porque Paulo, pelo menos por 3 vezes, a partir do versículo 7, logo depois que ele apresenta uma lista de um judeu, nota 1000, ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Primeiro verbo que todo discípulo de Jesus precisa, deve considerar. O verbo considerar. Deve conjugar na sua vida. O que significa considerar aqui no texto? Avaliar. Dar o devido valor. Arrumar a sua lista de valores. E queridos, isso é algo que nós precisamos demais. Porque não há como sermos discípulos de Cristo se não tivermos Cristo em primeiro lugar. Se não tivermos Cristo como base de tudo, alicerce para tudo, de tudo que somos e para tudo que viermos a fazer. O apóstolo Paulo aqui, discípulo do Senhor, ele deixa muito claro qual é a sua consideração, que valor ele dá às coisas. E, resumidamente, poderíamos dizer que ele dá todo o valor à pessoa e obra de Cristo. E todas as demais coisas, queridos, ele passa a quase não dar valor algum. Vamos só pensar rapidamente aqui. O que para Paulo era valioso antes dele ter um encontro com Cristo? Com certeza a sua religião. Com certeza a sua trajetória dentro do judaísmo. Com certeza a sua genealogia, de onde ele veio, de onde ele procedeu, de que família. Com certeza, o zelo que ele tinha, ao ponto de perseguir qualquer um que, de alguma forma, ameaçasse a sua religião. O apego à lei. Ele vai dizer que, segundo a lei, ele era irrepreensível. Era um cara, assim, nota 1000, dentro do judaísmo. Mas ele pega tudo isso e ele considera como perda. E não apenas como perda, ele considera como refúgio. Essa palavrinha, ela tem um significado muito forte aqui. Porque quando Paulo vai dizer no versículo 8 que ele considera como refúgio todas as coisas que ele perdeu por causa de Cristo, refúgio significa lixo. Se você quiser deixar mais pesado ainda, um significado que também cabe aqui perfeitamente nesta palavra é excremento de animais. Paulo está dizendo, tudo o que eu era, sem Cristo, valor nenhum mais tem para mim. Tudo o que a minha vida representava sem Cristo, valor nenhum mais tem para mim. Tudo que eu era aos olhos dos homens, sem Cristo, não tem mais valor nenhum para mim. Cristo agora é tudo. Cristo agora é o tesouro que eu encontrei no campo. Cristo agora é a pérola de grande valor. Cristo agora é tudo para mim. Queridos, como a gente precisa aprender a considerar a semelhança do apóstolo Paulo. Por quê? Porque todos os dias nos é oferecida uma lista de valores, de coisas que nós temos que valorizar, segundo o mundo, segundo o pensamento dos homens.
às vezes até segundo o pensamento da igreja, mas não segundo o pensamento de Cristo. Cristo está acima de tudo, irmãos. E Ele precisa estar acima de tudo na nossa vida. Ele é aquilo que nós temos, e nós o temos porque Ele nos tem, de mais precioso. Nada se compara a Cristo. Nada pode ser colocado em paralelo com Ele no que diz respeito a valor. Nada deve ser tão estimado por nós como a pessoa de Cristo. Nada pode ser tão belo, nobre, lindo, precioso aos nossos olhos como o é o Senhor. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Abra rapidamente comigo em Lucas. Lucas capítulo 14. Tem um texto aqui que é uma paulada. Com amor, mas é uma paulada de Jesus em todos nós. Lucas 14, a partir do versículo 25. Estamos falando sobre ser discípulo. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que significa aborrecer aqui? E se você ler todo o texto, e eu vou ler, e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Aí salta lá para o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus diz por 3 vezes. Se não for assim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Perceba que não tem um talvez. Talvez não possa. Acho que não poderá. Penso que não conseguirá. Não é isso. É uma afirmação. Não pode ser meu discípulo. E o que significa aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, marido, irmãos? Aqui no texto significa amar mais a Cristo do que a todas essas pessoas que tanto amamos. Eu sei que humanamente nós costumamos dizer: sem ela eu não vivo. Sem ele eu não vivo. Sem meus filhos eu não vivo. Sem o meu marido eu não vivo. Sem a minha esposa eu não vivo. Sem meu pai eu não vivo. Sem minha mãe eu não vivo. Irmãos, humanamente é bonito e eu acho que tem o seu lugar, a sua legitimidade, a gente se manifestar assim. Mas à luz da palavra de Deus, embora nós amemos demais a esposa, o marido, os filhos, a gente ame demais os irmãos, a gente ame o papai, ame a mamãe, ame os irmãos de sangue, os irmãos na fé, e a gente se ame, e a Bíblia diz que a gente tem que se amar mutuamente, uns aos outros. Ninguém pode estar acima de Cristo. Ninguém pode estar acima do nosso Senhor. E é sobre isso que Paulo está dizendo quando ele diz: considero tudo perda, considero tudo refúgio, quando comparado a Cristo. Nada pode se comparar a Cristo. E como cristãos, a gente sabe, nosso casamento está em Cristo. Amém, irmãos? Nossa família está em Cristo. Nossos relacionamentos estão em Cristo. Então, também por isso, amamos demais o Senhor.
não fosse o Senhor, eu não teria casamento, não teria família, não teria filhos, não teria amigos, não teria igreja. Mas como é próprio de nós, cada um de nós aqui, a gente empurrar Cristo para o lado e colocar outras coisas. No altar da adoração, no altar da veneração, no altar da atenção, no altar da dedicação. Queridos, antes de tudo é Cristo, acima de tudo é Cristo. Se assim não for, não podemos ser discípulos de Cristo. Pastor, como que a gente arruma isso? Porque muitas vezes está bagunçado no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. A gente precisa entender, irmãos, que a gente tem que ser bom marido porque a gente está servindo a Cristo. E amar nossa esposa como Cristo amou a igreja é mandamento dele. E a gente o faz, antes de tudo, por amor a Cristo. A esposa tem que entender que ela é boa esposa, por quê? Porque antes de tudo ela é boa esposa por amor a Cristo. Porque Cristo diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, está no Antigo Testamento, mas é a palavra de Cristo. Cristo nos diz acerca da mulher virtuosa. E Cristo diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, e ser submissa ao seu marido não significa ser escrava do seu marido, mas significa ser apoio, suporte para a missão do seu marido. Significa abençoá-lo, ajudá-lo, respeitá-lo, amá-lo. E por que é que a esposa deve fazer isso? Pelo mesmo motivo que o marido deve amá-la. Antes de tudo, por causa de Cristo e para a glória de Cristo. Criar filhos, a mesma coisa. Devemos criá-los na disciplina do Senhor. Devemos fazer dos nossos filhos nossos primeiros discípulos, formados para a glória de Cristo. Mas por que é que devemos amar e cuidar dos nossos filhos? Antes de tudo, por amor a Cristo. Porque Cristo é tudo, irmãos. Devemos amar os irmãos, antes de tudo, por amor a Cristo. Devemos viver a vida cristã, antes de tudo, por amor a Cristo. Porque se não tiver Cristo, não tem mais nada. Só sobra refúgio. Lixo. Excremento de animais. Coisa que perece. Primeiro verbo é considerar. Como que está a sua lista de valores? Que lugar Cristo ocupa nessa lista? Algumas coisas para te ajudar. Volte para o texto aí comigo, de Filipenses. A partir do versículo 7. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Aquele encontro com Cristo no caminho para Damasco virou a vida do apóstolo, que não era apóstolo ainda, de cabeça para baixo. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O conhecer a Cristo mudou tudo na vida de Paulo. E o conhecer a Cristo deve mudar tudo na nossa vida. E Cristo para Paulo é aqui chamado por ele de meu Senhor. Tem gente que tem Jesus como o gênio da lâmpada. Eu vou ajoelhar, fazer 3 pedidos, raspar o joelho no chão, que não tem a lâmpada, né? Então raspa o joelho no chão. Fazer 3 pedidos, ou então assim, né? E ele vai me atender.
Jesus não é isso, meu irmão. Ele é o Senhor. Muito mais do que Ele te atender, é você atendê-lo. Segue o texto aqui. Por amor do qual, meu irmão, quando Cristo está em primeiro lugar, é porque nós o conhecemos. E Paulo diz a sublimidade do conhecimento de Cristo. Para muita gente, Jesus é só mais um personagem da história. Ele é o Rei sublime, eterno, imortal, o Criador dos céus e da terra, de tudo, das coisas visíveis e invisíveis. Ele é o sustentador do universo. Ele é aquele que dá ordem aos anjos e eles o obedecem. Ele é aquele que veio para salvar o pecador, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo da promessa, e é aquele que vai voltar, não mais para salvar, mas para julgar toda a terra. Esse é Jesus, aquele que vai ser adorado por toda a eternidade, pelos homens e pelos anjos, aquele que tem poder, tanto para tirar a vida, como para lançar no inferno aquele que morreu. O nome dele é Jesus. E aquele, louvado seja o Senhor, que tem poder para também tirar a vida e levar para o céu aqueles que são seus. Amém, irmãos? A gente conhece, olha o que Paulo vai dizer, por amor do qual a gente ama. E ele segue dizendo, ele vai dizer assim: perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meu irmão, onde você está? Se Jesus voltar hoje, a pergunta que tem que te incomodar é: eu estou em Cristo? Porque se eu estiver só na igreja presbiteriana, eu não vou para o céu. Se eu estiver só como participante de festa das nações, eu não vou para o céu. Se eu estiver no hall da igreja presbiteriana do Brasil apenas, eu não vou para o céu. Posso até estar no culto, Jesus volta daqui a pouco, as coisas aqui mudam tudo. Pá! Mas eu estava no culto, só no culto, não vai para o céu. Mas se você for achado nele, em Cristo, ah, meu irmão, você vai para o céu. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa, o primeiro verbo a ser considerado, a ser conjugado é considerar. Você tem que considerar, você tem que dar valor às coisas. Porque tem muita gente que pensa, eu sou discípulo de Jesus, mas põe Jesus lá em último lugar. Não é discípulo nada. Ah, eu sou discípulo de Jesus. Jesus é 2 horas na sua agenda de uma semana. Você é discípulo coisa nenhuma. A gente tem que criar vergonha na cara e dizer: Senhor, me faz discípulo, porque eu não sou. Tem gente que pensa em Jesus só no domingo, irmãos. Quantas vezes você leu a palavra de Deus essa semana? De verdade, não é caixinha da promessa, não. Pega um versículo. De verdade. Você pegou e falou: eu vou ler a Bíblia. Discípulo lê, pratica, persevera. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que considerar, se é precioso para nós, a gente quer conhecer. Se é precioso para nós, a gente ama. Se é precioso para nós, a gente permanece nele. Isso é ser um discípulo de verdade. Mas vamos lá, segundo verbo, para a gente não perder muito tempo. Talvez eu vou cortar uns verbos aqui, tá? Era 5, eu vou falar 3. O outro era conhecer, mas tem a ver com o primeiro. Tem muita gente que não conhece Cristo. Como você é discípulo de alguém que você não conhece? Não tem jeito, meu irmão.
Como você segue alguém que você não conhece? Não tem jeito. É conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Mas eu quero pular esse verbo aí e ir para o versículo, olha aí, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É forte isso aqui, irmãos. Porque a gente quer se conformar com o Senhor só na glória. A gente não quer se conformar com o Senhor na sua morte. A gente só quer o poder da ressurreição. A gente não quer conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Em outras palavras, a gente só quer a parte boa. A gente não quer a parte que a gente considera ruim. Só que não tem como ter uma sem ter a outra. Não tem jeito. Não tem maneira disso acontecer à luz da Bíblia. E a gente precisa entender isso. Paulo fala sobre o poder da ressurreição, mas ele fala sobre a comunhão dos sofrimentos de Cristo. E perguntinha, Paulo sofreu, irmãos? Será que ele sofreu? A gente lê a história do apóstolo Paulo, a gente chega a ficar com pena. O homem era apedrejado, o homem era açoitado, o homem era dado como morto, o homem era perseguido, o homem era preso. O homem sofria ameaças de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Morreu decapitado, preso e morto por amor ao Evangelho. Mas ele fala dessa comunhão dos sofrimentos que ele mesmo viveu na pele. Mas ele fala também do conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Só que não existe uma coisa sem a outra. E nós precisamos aprender a nos conformar, como diz aqui, com Cristo na sua morte. O que é conformar? É tomar para si a forma. Lucas 9, 23, abre lá rapidinho. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que significa dia a dia tomar a sua cruz? O que significa negar a si mesmo? Significa se conformar com o Senhor na sua morte. Mas a gente só quer a glória, irmãos. A gente só quer a nata das bênçãos. Mas ninguém quer ser moldado. A gente fala do caminho estreito, do caminho largo, mas cá entre nós, qual caminho a gente quer? No íntimo, a gente quer o largo. Porque o caminho estreito é complicado, irmãos. A gente quer largueza, a gente não quer nada estreito. Abra outro texto aí que nós acabamos de ler. Lucas 14, está aí pertinho do texto que você abriu agora. Agora o versículo 47. Peraí, não. Peraí. Peraí que eu abri errado aqui. Lucas 14.
40, perdão, 27, nem tem 40 no capítulo 14. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pastor, mas o que é conformar com ele na sua morte? É parar de ser crente mimizento. É parar de ser crente que nada pode dar errado na vida, que acha que Deus abandonou. É parar de ser crente que acha que porque anda com Jesus está blindado. É parar de ser crente que acha que o céu é aqui na terra. Não é não, meu irmão. É parar de ser crente que acha que não pode ficar doente, não pode ter problema financeiro, não pode ter problema familiar, pode ter nada, porque se tiver alguma dessas coisas, Deus esqueceu de mim. Esqueceu não, meu irmão. Paulo, quando ele sofria, ele dizia, está lá em Colossenses 1:24, preencho na minha carne o que resta dos sofrimentos do meu Senhor. E a igreja hoje, quando sofre, Deus me abandonou. Vai plantar batata. Ele não abandonou. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E tem um monte de crente que fica, ele não tem provado o seu amor, não conhece Bíblia, não conhece o Evangelho, não conhece a palavra, ainda não aprendeu a ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo, meu irmão, quando ele sofre para a glória de Deus. Ele não sofre por ser ladrão, ele não sofre por ser bandido. Se sofrer desse jeito, tem que se arrepender, suplicar perdão de Deus e provar de restauração que só o Senhor pode dar. Ele não sofre por ser adúltero, ele não sofre por ser desonesto, ele não sofre por fazer o que não deve ser feito, mas o sofrer como cristão é uma honra, irmãos. Uma honra. Estou sofrendo aqui. Amém, irmãos? A gente tem que aprender a se conformar. E se conformar com Ele na sua morte. Abre rapidinho lá, Romanos 8:29. Abre lá comigo. Olha o que diz aí. Porquanto, antes disso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 29 aí. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Se a gente não se conformar na morte do Filho, jamais nos conformaremos à imagem do Filho. Vocês estão entendendo, irmãos? Sem a comunhão dos sofrimentos, não há o poder da ressurreição. Sem morte, não há ressurreição. Se a gente não tomar a cruz, Cristo não é formado em nós. Se a gente não viver dessa forma nessa terra, irmãos, a gente está sem visão da glória futura. A gente está míope, praticamente cegos, com respeito à glória que há de ser revelada em nós. Agora aqui, é se conformar com Cristo na sua morte. Ontem falava com Joana. Gente, a coisa vai engrossar, irmãos. Presta atenção nisso. Pode ser que seja daqui a uns anos, já tenha até morrido. Você fala, não é que o pastor falou um dia isso? Vai engrossar, o caldo vai engrossar. Os cristãos não vão ser perseguidos, preste atenção, porque são bons aos olhos da sociedade. Nós seremos vistos como maus, intolerantes. Onde já se viu eles não concordar com as coisas que todo mundo está concordando?
Onde já se viu eles não acatarem a lei que está todo mundo acatando? Onde já se viu eles não aceitarem as ordens do governador, como todo mundo está obedecendo? E dizem eles que é por causa de um livro que eles não podem desobedecer. Que loucura, esses crentes têm tudo que morrer mesmo. Que povo ruim. O que tem a ver negociar uma coisinha? O que tem a ver permitir outra coisinha? Eles têm que ser mais tolerantes. E aí a perseguição vai vir, irmãos. E vai peneirar a igreja. Os falsos irmãos, vão vazar. Aqueles que estão vivendo em cima do muro, vão descer para o lado errado. Apenas os verdadeiros permanecerão. Isso é o que a Bíblia chama de grande tribulação. Está às portas, viu? Está às portas. E como que vai ser? Vai ser discípulo de Cristo? Porque, gente, se proibir de frequentar a igreja, e aí? Não vai frequentar, não? Mas a Bíblia diz que tem que frequentar. Tem que ter comunhão. Se proibir de pregar a palavra, não vai pregar mais? Se eu pregar, eu vou preso, pastor. Mas a Bíblia diz que tem que pregar. A Bíblia diz que casamento é entre um homem e uma mulher. Mas o mundo diz que agora pode variar. E aí daquele que disser contra, vai preso também. E aí? Você vai concordar? No sentido de dizer, não, tudo bem, vocês estão certos também, a verdade é relativa. Não, a verdade é absoluta. É a verdade da palavra. Como que vai ser? Preste atenção, uma coisa é a gente ter liberdade para cada um viver como quer. E essa liberdade todo mundo tem dentro de uma sociedade. Outra coisa é você ter que concordar com o estilo de vida de todo mundo, dizendo, você está certo também. A verdade é relativa. Daqui a pouco nós não poderemos discordar mais, irmãos. Vocês estão entendendo? E aí, quem não tiver conformado com Cristo na sua morte, meu irmão, não vai andar por esse caminho. Não vai. Porque vai acarretar sofrimento. Agora, quem tiver conformado com Cristo na sua morte, fará como Paulo fez. Estou aqui sofrendo, mas eu estou sofrendo com o meu Senhor. Eu estou sofrendo para a glória dele. Estou chorando, mas eu sei em quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Como que está a sua lista de valores? Você está se conformando com Cristo na morte também? Ou só quer a glória, meu irmão? Tem uns crentes hoje, você pisar na unha deles, já gritam. Já faz parece que o mundo está acabando. Eu imagino quando a coisa fica feia de verdade. Quero fechar aqui. Era 5, ficou em 2. Acho que Deus olhou e falou, pastor, vai devagar que eles não aguentam. Mas eu vou no 3º aqui só. Que está a partir do versículo 12. Na verdade, esse é o 4. Mas aqui vai ser o 3º. Que é o prosseguir, meu irmão. O crente tem que perseverar, irmãos. O discípulo de Cristo, ele persevera. Paulo diz assim, não que eu tenha já obtido a perfeição, ou já recebido, né? Mas prossigo, versículo 12, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Lá no versículo 14, ele vai dizer a mesma coisa, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
E no finalzinho ele vai dizer, versículo 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Não quero te frustrar nos seus anseios, mas Paulo está falando da eternidade. Paulo está falando do céu. Mas quando a gente pensa no que Cristo tem para nós, às vezes a gente só pensa na terra. Eu falei que não queria te frustrar, mas eu quero te frustrar. Somos abençoados com coisas dessa terra, irmãos. E como somos? Todo mundo aqui tem mais do que precisa. Mais do que merece, com toda certeza. Mas, irmãos, Cristo veio para nos dar o céu. E às vezes é aquilo pelo qual a gente tem menos desejo. Eu fico doido quando alguém, um crente piedoso, morre e a pessoa vem no caixão e fala assim, tadinho dele. Ô, meu irmão, mas tadinho de nós. Tadinho da família que está sofrendo a perda. Tadinho da igreja que perdeu uma pessoa preciosa. Mas tá na glória, meu irmão. Você crê ou você não crê. Está na glória, está com o Senhor. Vocês viram o assassinato do rapaz essa semana? Que absurdo. Meu irmão. Era um cara envolvido, engajado politicamente, mas era um servo de Deus. E fazia o seu papel ali na vida política do seu país. Defendendo pautas, a maioria delas, pelo que eu conheci, bíblicas. E o cara tomou um tiro, no pescoço. Porque, segundo o assassino, ele era intolerante. Está entendendo? A gente tem que prosseguir, irmãos. Agora, não significa que a caminhada é fácil. Só que a gente tem que olhar para o céu. Quando Paulo diz, eu estou conquistando aquilo pelo que foi conquistado por Cristo, eu estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está pensando naquilo que está no versículo 11. Olha aí o versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está pensando naquele momento de glorificação plena com Jesus. Mas é muito fácil para nós ler esse texto e falar assim, não, estou para conquistar o que também foi conquistado por Cristo. Eu quero conquistar meu carro, quero conquistar minha casa, quero conquistar meu dinheiro, quero conquistar meu lugar na sociedade, quero conquistar meu status, quero conquistar aplausos. Me mostra onde que a Bíblia diz isso, sem ser ela tirada do seu contexto. Paulo está falando, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Foi para isso que eu fui conquistado por Cristo. Este é o meu alvo, essa é a direção que eu tenho. E é para isso que o crente tem que prosseguir, irmãos. Daqui a, deixa eu dar uma olhada no público aqui. Vai lá, 40 anos já foi a metade. Quem ficar já vai estar na bengala. 40 anos passa assim, irmãos. Meu filho mais velho, daqui a pouco está fazendo 20 anos. Falta 3 anos para fazer 20 anos. Vou fazer 20 anos de casado. Que dia que é hoje? Semana que vem eu completo 20 anos de ordenado no ministério. 40 anos passa rápido, dobra 20 e 40. Eu não vivo jamais do que vivi, irmãos. Estou com 48 anos. Você acha que eu vou chegar a 96? Mas de jeito nenhum. Não chega, irmão. Não é o Estado que está já. Não vai. O senhor vai, mas eu não vou. Irmãos, e a gente fica brigando por causa de coisas dessa vida. É legítimo trabalhar, é legítimo comprar, adquirir, tudo bem, nada de errado. Mas, meu irmão, só isso? O que adianta? E eu estou colocando lá que a gente vai morrer velhinho, tá? Sem contar quem vai no acidente de carro, no infarto fulminante,
numa coisa que acontece aí, pá, foi embora. Só que o nosso pensamento é, não, eu sou melhor que os outros. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas com a gente não acontece. Ô, irmãos. Pode acontecer. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Para onde a gente vai? A gente vai estar com Cristo, irmãos. E naquele dia glorioso que Ele voltar, Ele vai ressuscitar todos aqueles que com Ele já estão em espírito. Os que estiverem vivos aqui serão arrebatados até as alturas e estaremos para sempre com o Senhor. É isso que enche seu coração? Se você é um discípulo de Cristo, é isso que deve encher o seu coração. E não só as coisas dessa vida, irmãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, diz a palavra, somos os mais infelizes de todos os homens. Fui visitar nossa irmã Olga, esposa do seu Braulio, que agora mora com a sua filha. E lá na casa da filha dela tem um papagaio. O papagaio está com 12 anos. Eu estou lá conversando com a dona Olga está com 92 anos. Semana passada, estou lá conversando com ela, aquele tempo de comunhão, levei a ceia. E eu sou doido para ter um papagaio, irmão. Eu gosto de papagaio. Joana nunca permitiu. Eu já falo demais, botar um papagaio para falar também. Mas presta atenção, estou lá conversando com a dona Olga. Estão lá interagindo. Aí o papagaio começou. Aí eu falei, diz que esse bicho vive muito. Dona Olga falou assim, pastor, vai viver mais que eu e que você. Papagaio vive até os 90 anos. É mesmo, dona Olga? É, pastor, não adianta querer viver mais que papagaio, não. Irmãos, se o nosso valor estiver em Cristo, aquilo que a gente mais valoriza é Cristo, a pérola, o tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor. Se a gente se conformar com Ele na sua morte, se a gente conhecer tanto o poder, a comunhão dos seus sofrimentos, como o poder da sua ressurreição, irmãos, nosso coração vai estar lá, porque é para lá que a gente está indo. Se você é discípulo de Cristo, você tem que viver nessa terra com essas coisas dominando você. Tem gente que se diz discípulo de Cristo, mas briga por causa de uma moeda. Espera aí, se é Cristo, Cristo é tudo, irmão. Acabou. Tem gente que se diz discípulo de Cristo, mas qualquer sofrimento, seja ele grande ou pequeno, já o põe no desespero. Espera aí, meu irmão. Se está sofrendo como cristão, por servir a Cristo e como servo de Cristo, glorifica a Deus. E começa a colocar como alvo, não as coisas passageiras, mas as coisas eternas. Porque mirar em coisas passageiras, meu irmão, agora mirar naquilo que é eterno, isso sim faz diferença. Amém? Quem vai estar no céu com o Senhor? Os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo. Falsos discípulos não estarão, irmãos. Mas eu conheço a Bíblia inteira, meu irmão. O diabo conhece melhor que você. E ele não vai para o céu. Me assusta muito aquela passagem que Jesus diz. Na verdade, ele escuta primeiro. Mas, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo. Em teu nome a gente fez milagres maravilhosos. E Jesus diz assim, não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Irmão, chega a arrepiar. Apavorante. É gente que trabalhou. É gente que até viu Deus, por meio deles, fazendo grandes coisas. Mas não foi discípulo de Cristo. Nem salvo por Cristo foi.
Já parou para pensar? Pastor, como que eu posso crescer nisso? Meu irmão, coloque Cristo acima de tudo na sua vida, todos os dias. Tome a sua cruz dia a dia. Se conforme com Ele na sua morte. Você vai lutar contra o seu orgulho, contra a soberba, contra a prepotência, contra tudo aquilo que é tão comum ao nosso coração pecaminoso. E começa a mirar no céu, meu. Põe seu alvo na eternidade. E o texto termina dizendo: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É daqui para frente, meu irmão. Sem retroceder. É daqui para frente.